Boa tarde, gente. Tava devendo para vocês um vídeo mostrando como eu rego as minhas suculentas. Eu decidi fazer esse vídeo hoje para mostrar para vocês o jeito que eu faço e que tem dado certo para mim. Então, o que eu faço? Eu pego um regador igual a esse que tem um bico bem fininho, direciono o jato da água para base da planta sem estar encostando ali, esbarrou um pouquinho, mas não tem problema não. Então eu vou molhando assim, evitando molhar muito por cima da planta. Ela ser suculenta, ela tem as folhas um pouco mais delicadas. Então assim eu vou fazendo em todas elas, de forma bem simples. Aqui caiu um pouco de água ali na folha. Então daqui a pouco eu vou tirar o excesso de água para evitar queimar, porque hoje está fazendo um solzinho sem vergonha aqui. Então eu vou tirar depois aquele excesso de água ali para evitar ela queimar. O que acontece? Como o vaso é muito pequeno, a água sai para fora, como vocês estão vendo aqui. Isso também não tem problema. Qualquer quantidade de água que eu colocar num vasinho desse tamanho, que é um vasinho mais ou menos igual ao vaso de violeta, a água vai sair para fora, tá? Não tem problema nenhum isso. Então eu vou fazendo assim, eu vou direcionando o jato d'água para a terra. Esse é o jeito que eu faço, tá, galera? Eu vou molhando os vasinhos. E aqui é interessante eu mostrar isso para vocês, porque o que acontece? Esses 3 vasos de barro, eles não tinham furo no fundo, eu fiz os furos com a furadeira para fazer a drenagem mesmo deles. Então aqui eu vou molhando do mesmo jeito, direcionando a água para a base da planta, para molhar só as raízes. E assim eu vou fazendo em todas elas. A frequência de rega, gente, a frequência de rega é um negócio muito relativo. O que acontece de forma geral é o seguinte: suculenta, o nome já diz, é uma planta que ela armazena água na folha, então ela não precisa de tanta rega como outras plantas diferentes, como plantas normais, digamos assim. É só aqui, como eu cultivo na varanda e ela pega sol, vento, chuva aqui só se for chuva de vento mesmo. Aquela chuva, como eu moro no Rio de Janeiro, né? O pessoal daqui tá bem acostumado com esse tipo de chuva. Quando dá aquele tipo de temporal. A rega, de forma geral, ela é bem espaçada. E aqui, esses 3 vasos, é difícil, mas acontece da água cair pelo furo de baixo. O furo que tá embaixo dos vasos. O que é importante vocês observarem é o local que vocês estão cultivando suas plantas. Aqui, como eu falei para vocês, é um lugar que pega bastante sol, vocês estão vendo no vídeo. Agora no inverno, o sol vai chegar uma hora que ele vai bater direto de frente para as minhas plantas. Então aqui é um lugar que eu tenho que molhar com um pouquinho mais de frequência, mas esse pouquinho mais de frequência é de 2 a 3 vezes na semana que eu molho as minhas plantas. Não pensem que é exagero, que eu tô maltratando, nem nada assim. É porque realmente elas não precisam de tantas regras assim. Mas também vai por questão de observação do seu local de cultivo, do seu plantio, que tipo de substrato você está usando, que tipo de vaso você está usando. Porque o vaso de plástico, como é a maioria aqui,
aqui na parede e tal, até esse grandão, essa jardineira grandona que eu fiz de terrário, eles absorvem e retêm um pouco mais da umidade na terra do que os vasos de barro, como aquele que eu mostrei para vocês. Para ficar fácil para mim, para eu não ter que ficar molhando vaso de barro num dia, vaso de plástico no outro, eu molho as minhas suculentas e cactos todas no mesmo dia. Então eu molho sempre no mesmo dia todo mundo. Essa daqui, a água dela vai escorrer, vai bater direto na de baixo. Eu acho isso importante também falar para vocês, que pelo menos aqui para mim isso nunca me deu problema. Mas é tudo questão de observação, galera. É tudo observação mesmo. Vocês têm que observar o local que vocês estão cultivando suas plantas, o tipo de vaso, o tipo de plantio. Uma coisa que deu muito certo para mim foi colocar no início, antes de eu conhecer bem as plantas e tal, colocar um palitinho desse de churrasco, que você acha fácil em supermercados, em qualquer tipo de mercadinho. Você consegue achar esses palitinhos de churrasco, aqueles compridinhos de madeira. Eu espetava ele na terra, deixava durante um tempo e via se a madeira saía úmida ou seca. Como a madeira saía, quando a madeira saía úmida, era sinal que a planta ainda estava com a raiz úmida, ainda tinha umidade na terra. E assim eu fui adaptando e fui aprendendo mais como o tempo certo de regar as plantas. Tudo é questão de observação. Eu sempre vou repetir isso para vocês, vai ficar até uma coisa bem repetitiva. Mas porque é verdade, é tudo observação. Um exemplo, esse aqui. Olha o comprimento desse vaso. Se eu encharcar a terra dele toda, ele não tá com terra até embaixo, ele tá com uma boa parte de drenagem. Eu vou fazer desculpa. Vou fazer um vídeo de plantio para vocês verem como eu faço a drenagem dos vasos. Ele tá com boa parte de drenagem, mas ele também tem boa parte de terra. Então, se eu encharcar esse vaso até o final, ele vai demorar muito para poder secar a terra dele. E eu vou ter que ficar observando sempre as plantas, eu vou ter que ficar observando o tempo de rega, vou ficar observando o tempo que vai demorar para secar totalmente essa terra dele. Tem gente que fala que vaso de barro é o melhor para cultivar suculenta, para cultivar cactos e tal. Mas assim, aqui onde eu moro é bem seco. É muito seco aqui. Então, se eu for cultivar tudo em vaso de barro, aqui em cima tem um vasinho de barro e os outros dois de plástico. Se eu for cultivar tudo em vaso de barro, eu vou ter um problema muito sério com o ressecamento das plantas. Então, não são todas que eu coloco em vaso de barro. A maior parte aqui está em vaso de plástico. Algumas eu vou trocar porque eu já observei a característica da planta e percebi que ela pode ficar no vaso de barro. Mas nada no cultivo de plantas em geral é uma fórmula matemática. Tudo varia de acordo com o ambiente que você está cultivando, de acordo com o tipo de vaso, de acordo com o teu estilo de vida. Isso tudo vai influenciar nas plantas que você deve ter na sua casa, o tipo de cultivo, o tipo de plantio. E assim, eu posso dizer por mim, é uma característica geral, cacto e suculenta não precisar de muita água. Mas a rega, que às vezes você ouve falar na internet, que, nossa, pode ficar 10, 15 dias sem regar. Gente, não. Aqui, pelo menos pra mim, não dá certo. Então é basicamente isso.
de rega. Eu vou fazer um vídeo, tipo um bate-papo para você, falando com vocês sobre a minha experiência com as plantas, sobre como eu comecei a cultivar suculentas e cactos. E é basicamente isso sobre as regas de suculentas, só descomplicando um pouquinho para vocês. Pode ver aqui que a terra tá bem úmida, mas daqui a pouquinho ela seca e você não precisa ficar se preocupando, ficar estressado que nossa, eu vou viajar, vou ficar 3, 4 dias fora, vou ter que molhar minhas plantas. Essa é a vantagem de cultivar cacto e suculenta. E mais uma vez eu vou tornar a repetir: observe as suas plantas, observem o jeito como elas estão crescendo. A planta meio que se comunica com você através do crescimento das folhas, das flores que vem vindo. E é muita observação mesmo que vocês têm que ter do crescimento saudável, para vocês verem a beleza completa das plantas e tal. É bem legal e vale muito a observação. Em breve eu vou fazer um outro vídeo mostrando para vocês o tipo de como eu planto, né, mostrando a drenagem e tal. E vou fazer um vídeo de bate-papo com vocês para descomplicar um pouquinho o cultivo em geral de plantas. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá um curtir para mim e se inscreva no canal.